Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazei-mo, para que eu coma, e para que minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar caça que havia de trazer. Então, falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai, agora, ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los a teu pai, para que eu coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu, varão liso. Porventura, me apalpará o meu pai, e serei, a seus olhos, enganador? Assim, trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai, e trazemos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois, tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e, com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então, disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então, se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então, disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu. Trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então, estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então, disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso, que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então, respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só benção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então, respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela benção, com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então, matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou, e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão,
se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então, enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque, enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et, se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida. Capítulo 28. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher para si dali, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29. Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes Jacó, meus irmãos, donde sois? E disseram, somos de Harã. E ele lhes disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhes mais, está ele bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, ide, e apacentai-as. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então, ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou, e beijou, e levou à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então, Labão disse-lhe, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois, disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse,
7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então, disse Labão, melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão, fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então, ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu, à tarde, que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel. Por quê? Pois, me enganaste. E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então, lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém Raquel era estéril, e concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso, chamou o seu nome Livai. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso, chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Então, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre. E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim, lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então, disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso, chamou o seu nome Dão. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então, disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã e também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então, disse Leia, vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois, deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então, disse Leia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. E foi Ruben, nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então, disse Raquel a Leia, ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho. Então, disse Raquel, por isso, se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó, à tarde, do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um quinto filho. Então, disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E, depois, teve uma filha e chamou o seu nome Dina. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho. E disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço, que te tenho feito. Então, lhe disse Labão, se, agora, tenho achado graça a teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário, que te darei. Então, lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei. Então, disse Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim,
testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros ser-me-á por furto. Então, disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. E separou, naquele mesmo dia, os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então, tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas, que tinha descascado, em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então, separou Jacó os cordeiros e pôs as feices do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes, de Jacó, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos.